Oi, minha gente, como vocês estão? Hoje a gente está aqui para falar de organização. Nós estamos em uma jornada de planejamento, mas é impossível planejar a vida, planejar os dias, planejar uma rotina se a gente ainda está com a vida bagunçada. Então, esse primeiro passo de organização, que significa justamente dar ordem à nossa vida, nós precisamos então trazer uma avaliação. Já entreguei para vocês alguns recursos importantes de passos, né? Essa jornada de planejamento são passos simples que a gente pode dar dia após dia para construir uma rotina que esteja alinhada com o nosso propósito de vida. Que nós possamos passar os nossos dias e perceber que nós estamos crescendo, que nós estamos melhorando, né, a nossa qualidade de vida, nós estamos melhorando o impacto das nossas ações na geração que nós estamos vivendo. Então, dá aquela sensação, o prazer, né, de estar fazendo a vida valer a pena, da gestão de tempo, que é esse recurso tão precioso que nós temos, né, de gastar a nossa vida, de investir o nosso tempo naquilo que nós acreditamos ser essencial. Então, eu acredito muito que esse momento que a gente organiza a vida, ele é muito importante, né? E é como um investimento que a gente colhe um bem-estar agora, mas muito mais lá na frente. O início é sempre muito difícil, né? Quando nós estamos iniciando uma vida organizada, iniciando rotina, uma rotina mais produtiva, mais eficaz, a gente tem que ter em mente duas coisas: a intensidade e a intencionalidade. São essas duas coisas que a gente tem que se agarrar fortemente no início. Por quê? Porque a gente está criando então uma rotina. Isso quer dizer que não vai ser natural, que a gente não vai fazer isso que a gente quer fazer de uma forma instantânea, não é só querer, a gente vai praticar até que aquilo se torne o nosso normal. Então, por isso a intencionalidade. Os primeiros dias precisam ser muito intencionais, muito cheios de disciplina, de disposição, né? E eles precisam também de intensidade. A gente tem que dar o gás naquela ação, né? Seja com a intencionalidade e a intensidade mesmo da alma, daquela vontade de mudar, daquela vontade de viver o novo. Mas a gente sabe que essa motivação muito emocional a gente não pode contar, porque ela não dura muito. Mas essa determinação de que eu vou começar e eu vou concluir. Então, guardem essas duas coisas. E quando vocês disserem assim, eu vou iniciar isso na minha vida, certo? Seja um projeto que você vai começar a desenvolver, seja essas mudanças básicas que quase todo mundo tem dificuldade de implementar na vida, né? De começar a cuidar do corpo, de ir para academia, por exemplo. Os primeiros dias vão ser mais difíceis, o primeiro mês, né? Então precisa dessas duas coisas: intencionalidade, intensidade. Invista, é um investimento que a gente faz, mas é o melhor investimento, porque é um investimento na nossa vida, né? E a gente pode fazer isso com alegria. Por que não? Porque tudo que é bom a gente precisa ser tão penoso. Isso fala muito da nossa mente, né? A disposição da nossa mente de enfrentar essas mudanças. Mas vamos falar aqui das técnicas de organização. E quando você fala assim, eu vou organizar minha vida, eu quero que você pense de duas maneiras, né? A gente tem que olhar para a nossa vida de uma forma panorâmica, geral, né? Mas também avaliar áreas de uma forma muito específica, né? Porque tem coisas na nossa vida que podem estar boas, né? A gente está se sentindo satisfeita com elas, e outras bem críticas, né? Precisam de mudanças urgentes. Então, o que a gente vai fazer? Né? Então, vamos fazer essa avaliação. Para você entender melhor, eu queria que você pensasse que nós vamos fazer o estudo de uma floresta, tá bom? Para fazer o estudo de uma floresta, nós temos duas maneiras de fazer isso. A gente pode subir numa montanha, ficar lá em cima e olhar essa floresta todinha.
e perceber as árvores diferentes que tem, ver o tamanho dessa floresta, a dimensão, tá? Uma outra maneira da gente avaliar essa floresta é descer, entrar na floresta e sair andando, né? Por toda aquela folhagem e ver, pegar nas árvores, sentir a textura, ver o tom de cada verde das folhas. Deu para perceber? É exatamente isso que a gente precisa fazer na nossa vida. A gente precisa olhar de uma forma geral a nossa história, o que a gente já percorreu até aqui, para onde a gente quer ir, tentar entender o nosso caminho, mas também entrar em áreas, né? Perceber como é que tá minha gestão financeira, como é que tá a minha espiritualidade, como é que tá a minha conexão com o meu Criador, como é que tá a minha relação com o meu marido, com os meus filhos, com os meus sonhos, né, com os meus estudos, com a minha carreira, o meu trabalho, enfim, a gente tem essas caixinhas, mas tudo isso é a nossa vida. A gente divide até de uma maneira de organizar e de pensar melhor sobre isso, mas tudo isso somos nós, é o que nós somos. Então, perceba e tente entender a sua vida assim. Você pode até dar uma paradinha no vídeo agora e começar a escrever. Eu estimulo muito isso porque quando nós escrevemos, a gente está colocando ali no papel e dá uma ideia mesmo mais clara para a gente do que a gente está vendo ali em nós, né? Que às vezes a gente só na reflexão, a gente acaba não guardando tanto. E colocando no papel, além de ver, a gente consegue também traçar algumas estratégias diante disso, tá bom? Então vamos tudo isso. E trazendo para essa parte da organização, o que a gente vai fazer? Essa visão panorâmica, a gente vai trabalhar, por exemplo, a organização da nossa semana, tá? E nessa visão específica, a gente trabalha a visão do nosso dia. Vamos entender melhor? Eu vou mostrar para vocês as folhinhas que eu entreguei para vocês, tá bom? Então, nessa visão mais panorâmica, a gente vai com calma, né? A gente vai começar na semana. Então, aqui nós temos essa semana ideal, não é a semana perfeita, mas é uma semana que funciona. E aí você vai colocar a base dessa semana, qual é o foco de cada dia na semana, certo? E aqui uma rotina que você costuma ter pela manhã, pela tarde e pela noite. Gente, isso aqui precisa ser construído várias vezes, realizado várias vezes, até que se torne o que você vai usar, certo? Não é na primeira vez que isso aqui vai sair bonitinho, perfeito, tá bom? E também avaliar a sua vida. Eu sempre, quando estudo sobre organização e vejo vídeos e aulas e faço cursos também sobre isso, eu vou pegando ideias das pessoas, mas tem coisas que eu vejo assim, isso não funciona comigo, porque a minha vida não é assim, não é nesse sistema. Então a gente precisa entender como a nossa vida funciona, para onde a gente quer ir, para saber se esses métodos cabem ou não. Não é porque um método deu certo comigo que vai dar certo com você, não é porque funcionou com você que vai dar certo para mim, entende? Então é importante a gente experimentar, testar, adaptar. E aí a gente vai criar, cada um aqui vai criar um método só seu. Porque a gente vai juntar um pouquinho de cada coisa que deu certo e vai formar o nosso tempo ideal, a nossa gestão de tempo ideal e a nossa rotina ideal, tá bom? Então, essa é a maneira da gente estruturar todas as coisas. Por exemplo, no meu trabalho, eu não tenho um trabalho que é igual todos os dias. Então, eu trabalho em diferentes funções. Tem dias que eu estou na área administrativa, então eu estou no computador, eu estou trabalhando com contabilidade da missão. Tem dias que eu tô de professora, eu tô dando aula, né? Tem dias que eu tô como conselheira, eu tô atendendo alguém. Então tem dias que eu tô trabalhando com redes sociais, eu tô gravando vídeo, eu tô fazendo material de aula, né? Eu tô trabalhando na área digital, entende? Tem dias que eu vou focar muito mais em material para criança, tem dias que eu vou trabalhar com mulheres. Então, essa é a minha rotina, que pode ser parecida, por exemplo, com empreendedoras, pessoas que são autônomas ou que trabalham por encomendas, né? Alguém que faz doces, por exemplo, então recebe uma encomenda para um aniversário, para um casamento e tem aquela demanda naquele dia. No outro dia tem um outro tipo de atividade, né?
na loja, na venda, enfim. Você precisa entender a sua demanda. Se você tem uma rotina fixa, eu chego no trabalho, tal hora, volto, todos os dias eu faço o mesmo trabalho, tem até uma certa facilidade de organização, porque você já tem um roteiro de trabalho, né? E aí, quem tem um trabalho mais diversificado assim, já precisa muito de organizar qual seria o foco em cada dia para organizar essa visão panorâmica de agenda, certo? E aí, depois disso, a gente consegue, se eu já sei que a minha quinta-feira tem o foco em ensino, eu vou preparar aulas, eu vou dar aula. Então, eu vou organizar essa folhinha aqui das minhas tarefas diárias com foco na terça-feira, porque a minha terça é diferente da minha quarta, a programação que eu tenho é diferente. Então, eu vou organizar o meu dia. E esse já é uma organização mais específica. Aí aqui eu já tenho horários mais específicos para fazer, né? E eu tenho aqui devocional, organização do lar, as demandas urgentes, atividade física e coisas que você pode mudar dependendo da sua prioridade, certo? Mas essas são duas coisas que eu quero que vocês entendam. De planejar, né, a longo prazo, planejar de forma panorâmica a semana e depois estruturar o dia ideal para, né, cada dia da semana, tá bom? Jade, e quando bagunça tudo, porque chega esse momento que as coisas saem do eixo, né? E esses são dias difíceis, eu passei por uns dias assim há pouco tempo. E a gente parece que soma tudo, você tá cheia de demandas, algumas coisas atrasadas para fazer, e aí dá aquele nó na garganta, que parece que eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei se eu vou dar conta. É tanta coisa, a gente tá ali com a cabeça perturbada, com um bocado de coisa que parece que vai nos consumir e a gente paralisa. Aí entra a bendita maldita, né? Procrastinação. Porque aí você paralisa e não consegue sair do lugar, né? E aí, aqui que a gente vai entrar com uma matriz, se você encontrar, já pega essa sua folhinha aqui na apostila que a gente vai trabalhar ela aqui. Eu acredito que nesses dias que a gente acha que não vai dar conta, essa matriz pode ajudar bastante a gente, tá bom? Essa matriz de Eisenhower, como é que nós vamos trabalhá-la no nosso dia da seguinte maneira. Você vai listar tudo isso que tem demais para fazer, né? Tudo que você acha que tem que fazer naquele dia que você não vai dar conta. E nós vamos dividir todas essas coisas colocando em duas direções. Nós vamos então colocar aquilo que é importante e aquilo que é urgente, certo? E depois nós vamos, trabalhando aqui nessa parte aqui, tudo que é importante, tudo que é urgente, tá bom? E aí, nós vamos começar a distribuir aquela lista de coisas que a gente fez nesses quadrantes aqui, tá bom? Então, a gente vai colocar aquilo que é muito importante, mas não é urgente, nós vamos agendar. Então, eu vou separar aqui nas coisas que eu coloquei, que são importantes, mas dá para entregar outro dia, ainda não tá no prazo, é muito importante. Mas eu ainda tenho 2 dias para fazer, eu vou agendar. Vou deixar para amanhã ou para depois de amanhã. Vou organizar tudo isso, vou agendar para uma data que dê para eu cumprir os meus prazos de uma forma tranquila, tá bom? E aí, do outro lado, aquele que é muito importante e urgente, são as coisas que eu vou me concentrar e eu vou fazer naquele momento. E aí eu vou para baixo das coisas que são urgentes, né? Tem coisas que são pouco importantes e pouco urgentes. Se nem é importante, nem é urgente, eu vou eliminar. Às vezes a gente inventa coisa para fazer, né? Ah, eu quero fazer uma decoraçãozinha tal. Talvez seja importante, mas não nesse dia que você tá cheia de coisa. Então, para esse dia, não é importante, não é urgente, tira isso da tua agenda. Elimina. A gente tem uma grande dificuldade de eliminar isso de todo jeito, né? Tem até uma técnica de ir tirando coisas da sua casa,
destralhar, né? Que é você pegar um saco de lixo e sair pela sua casa juntando tudo que não é útil, tudo que você não usou há muito tempo e ir tirando. E quando você se dá conta, você tá com um saco cheio de coisas que você às vezes tem pena de jogar fora, né? Ou deixa pra fazer depois e nunca faz. Então sempre tem um pote de alguma coisa que acabou e tá por lá sambando pela sua casa, né? E acumulando. A gente gosta muito de acumular. E isso traz pra nossa vida também essa ideia de que a gente tá acumulando coisas. E às vezes nem é tudo isso. A gente precisa destralhar também a nossa agenda. Então, tudo que não é importante nem é urgente, nós precisamos eliminar. E aí tem coisas que são urgentes, mas não são importantes. Tem que fazer agora, mas não é tão importante. Então, delegue. Encontre alguém para fazer isso. Seja pedir um favor, seja um funcionário, ou seja pedir ajuda para alguém, delegar. Essa também é uma outra dificuldade nessa cultura de que a gente tem que dar conta, né? De que mulher de verdade é aquela que faz e realiza tal coisa. E a gente tem que se libertar disso mesmo e saber que sozinhas a gente não vai muito longe, não. A gente precisa de ajuda e às vezes a gente vai ter que abrir mão do nosso orgulho, de ideias que a gente, né, trouxe aí da vida que não cabem mais. Então, vamos mandar embora. Então, saber aquilo que eu vou agendar, vou deixar para depois, mas de uma forma intencional. Isso não é procrastinação, tá? É organização. Saber aquilo que é urgente e importante que eu vou realizar naquele momento. Saber aquilo que eu vou eliminar, porque nem é urgente, nem é importante, é coisa da minha cabeça. É só o meu querer fazer mesmo. E saber o que é urgente, mas não é importante, que eu vou deixar outra pessoa fazer. Porque aí eu vou saber que eu estou gerindo o tempo que eu tenho para aquilo que é realmente importante. Isso é uma arte. Você vai fazer isso na primeira semana? Não, infelizmente não. Você vai praticar, vai errar, vai praticar, vai persistir até que aquilo vai, né, entrando em você, você vai se acostumando e já vai agir. Isso eu vou fazer todo dia? Não necessariamente. Eu geralmente faço quando eu tô com esse nó na garganta, dizendo, meu Deus, acumulou demais, tô perdida, não vou dar conta. Aí eu já sei que eu tenho que separar tudo e aí eu peço sabedoria do Espírito Santo para discernir. E aí a gente, né, começa a dividir tudo e traz calma e vai agir também naquilo que é importante, né? Uma coisa, eu gosto muito de papel, não sei se isso funciona para vocês, mas eu tenho realmente papel para tudo, caderno para tudo, tudo muito divididozinho. Mas a gente tem que tomar o cuidado de não ficar a vida inteira organizando, né? E gastando todo o tempo que nós temos planejando e não agindo. Então tem que saber dividir bem isso, né? Porque o planejamento, gente, ele não deve nos aprisionar. Na verdade, ele nos deve dar essa folga, né? E serve para aproveitar muito mais. Então, a gente tem que ter esse cuidado porque a gente gosta de viver numa prisão, né? Nós somos tão facilmente atraídas para aquilo que nos prende ou que nos vicia. Então, vamos ter cuidado com isso também. Uma dica, tá bom? E aí, umas outras coisas que a gente pode pensar aqui na questão de foco e produtividade, certo? Tem um métodozinho chamado Pomodoro que fala sobre o foco que a gente tem em uma atividade específica e depois descansa. Então, é como se a gente dividisse o nosso tempo da manhã em vários blocos com foco em alguma coisa. Isso funciona tanto para quem tem um trabalho igual a manhã inteira, quem está sentado no computador a manhã inteira, ou quem está atendendo o cliente a manhã inteira, eu não sei, ou está dando aula a manhã inteira, mas esses períodos de 25 minutos com 5 minutos de descanso, né, e que muda o trabalho. Isso funciona muito para mim, porque eu consigo dividir a minha manhã em todos os trabalhos que eu tenho, e eu acabo criando esses blocos de tempo e de trabalho para focar em uma coisa só. Porque, veja bem, às vezes amanhã eu tenho realmente muitas coisas para fazer, muitas coisas diferentes. Eu tenho que assistir às aulas da faculdade, eu tenho que fazer o trabalho no digital, eu também tenho que ir em algum lugar, né, fazer um trabalho presencial. Eu tenho a casa e o almoço, eu tenho o filho que vai ser levado para a escola, outra filha que fica comigo fazendo todo esse trabalho. Então, se eu não organizar, geralmente fica assim, essa coisa toda. Então, eu separei a minha manhã em blocos de tempo em que eu foco em uma coisa e depois
eu já mudo meu foco para outra coisa, tem esse tempo de descanso, intervalo de uma atividade e outra. E isso funciona muito bem. Então, tente criar maneiras que funcionem para você. Então, nos meus blocos de tempo, eu coloquei aqui, né? De 6 a 7, que é quando eu começo. A gente já vem, então, com um tempo de devocional, e aí isso até às 7, das 7 tem café, preparar café, arrumar a criança para a escola, esse tempo mais de tempo com a família e também de organizar algumas coisas na casa, né? E aí, das 8 começa essa fase de estudo, ver coisas da faculdade, é aquele tempo ali que eu tenho, eu vou fazer tudo que eu posso nessa 1 hora. E aí depois eu sei que eu tenho que focar no meu trabalho, nas 9, aí eu vou até às 11, dependendo do dia, o trabalho do dia, né? E depois eu tenho que voltar a focar na casa, né, para preparar o almoço, que eu geralmente tento organizar para a semana, e aí eu vou até o restante da família voltar e a gente se reunir de novo ao 12:30. Então, separar nesses blocos me dá esse entendimento daquilo que eu vou fazer em cada hora. Isso pode ser útil também, né, para quem está pensando em organizar fases da vida. Então, eu espero que tenha sido útil para você. Então, pense aquilo que funciona para você, tá bom? Não adianta a gente copiar e colar alguma coisa que deu certo para alguém se esse alguém não tem a nossa vida, não tem a nossa agenda. E não tem a nossa estrutura familiar e não tem o nosso propósito, né? O que a gente está buscando. Então, pense em como você vai se organizar de forma panorâmica, de forma específica. Que Deus nos abençoe nessa etapa. Um grande abraço e a gente se vê nos próximos encontros.